eu sou Flávia Carvalho. E você que se interessa por educação, trabalha com educação, tem formação ou não na área de educação, já teve o sentimento de que você é uma fraude e de que você, na verdade, não sabe muito bem o que está fazendo? Isso é muito comum e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Existe quase que uma síndrome com as pessoas que estudam na área de educação ou que já são formadas e atuam na área de educação. Algumas pessoas que atuam, mas não têm a formação necessariamente nessa área, mas atuam na área de educação, que é algo que a gente chama de a síndrome do impostor, né? Isso tem a ver com a forma como a nossa sociedade se configura hoje, tem a ver com a falta de valorização do profissional da educação, enfim. Mas tem a ver com a formação também de quem atua na área de educação. E aqui a gente cai um pouco naquela história e naquele ditado popular: casa de ferreiro, espeto de pau. Eu vou te fazer uma pergunta simples, assim, tenta responder sem pensar muito. Qual você acha que seria mais fácil para você estudar? Engenharia, medicina, direito, pedagogia ou computação? Qual você acha que é mais fácil? A grande maioria das pessoas vai responder, eu tenho certeza, que pedagogia, né? É o mais fácil de entrar, inclusive. É o mais fácil de ter acesso, inclusive, na faculdade. Isso é um consenso, quase que geral. E relacionado à facilidade do acesso, você acaba relacionando a facilidade do estudo. É mais fácil eu ser pedagogo do que eu ser um engenheiro, um médico, um advogado ou uma pessoa que se formou em computação, né? Um especialista em computação, em programação, por exemplo. Tem que aprender uma linguagem e tal, é complicado isso. Isso é muito interessante porque, em função da maneira como a gente enxerga isso e a gente vê isso, a gente acaba ignorando algumas questões que são muito importantes para quem trabalha na área de educação. Uma delas é que a área de educação é uma área extremamente complexa. Ela é extremamente complexa porque a área de educação ela vai beber na fonte de várias áreas do conhecimento, né? A gente tem que conhecer de psicologia, de sociologia, de história. Você acaba tendo que conhecer um pouco de cada coisa para então estruturar os seus conhecimentos nessa área da pedagogia, da educação. E a única maneira de você fazer isso é você estudando essas áreas e lendo e conhecendo. Mas, ainda assim, se tem a ideia de que é fácil, de que é uma área fácil de estudar, de conhecer, de aprender e de atuar. Até porque a gente tem na nossa cultura a ideia de que qualquer um pode fazer, de que qualquer um pode dar pitaco na nossa área, né, na área de educação. E a gente se sente um tanto quanto inseguro, mas a gente se sente inseguro por causa do tal ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Porque a gente não reage, a gente não se fortalece, a gente não se prepara para ter uma argumentação fundamentada, clara. Não são os jargões, não. Porque é muito complicado quando você começa a conversar com os colegas de pedagogia e aí ele vem com ele se sente pressionado, aí ele abre uma caixinha de jargão e começa a jogar os jargões. E aí as pessoas ficam intimidadas, né? Porque são jargões de uma área, mas na verdade ele não está se colocando de uma maneira que mostre consistência naquilo que ele está falando. Até porque a prática dele se mostra diferente do discurso. Flávia, mas como assim se mostra diferente? A gente tem algumas pesquisas aí, esse final de semana me mandaram inclusive o link de uma pesquisa. Eu vou colocar o link dessa pesquisa e você pode questionar, inclusive, a pessoa que fez a pesquisa, o viés neoliberal da pesquisa, tudo bem. Mas existem dados que mostram que o desempenho dos alunos de pedagogia, por exemplo, é muito baixo em relação a outras áreas do conhecimento. Desempenho acadêmico.
verdade, nós deveríamos ser ótimos no desempenho acadêmico, porque a própria pedagogia é a própria área de educação que traz os conhecimentos que mostram como nós podemos ter melhor desempenho acadêmico. Então a gente entra num contrassenso. E esse contrassenso faz com que a gente se sinta inseguro, com que a gente se sinta um pouco impostor. Então, você que é pedagogo, ou você que está estudando pedagogia, ou você que é professor, ou você que atua na área de educação e que já leu, já conheceu, já viu alguma coisa, você foi obrigado a entender e conhecer alguns princípios da psicologia. Mas você não se atreve de forma nenhuma a dar um atendimento nessa área, porque seria até o exercício ilegal da profissão, e nem de ficar dando pitaco em psicologia. Mas um psicólogo não se furta o direito de dar pitaco em educação. Ele não se furta. E nós, como educadores, não nos preparamos, não nos organizamos para então rebater esses pitacos e pontuar. Opa, peraí, não é bem assim. Não funciona bem dessa forma. Em educação é diferente. A gente consegue dizer isso, mas a gente não dá os porquês. E aqui é que é a questão importante que a gente precisa pensar. Eu estava vendo umas pesquisas sobre leitura no país, né? Porque houve aí um falatório de que os universitários são analfabetos e parará, e não é assim, não funciona dessa forma, né? E aí eu fui olhar algumas pesquisas e tal, e se demonstra, tem dados aí dizendo que de fato muitas pessoas têm dificuldade para leitura e para interpretação. E tem uma pesquisa interessante que mostrou que o desempenho dos alunos da elite brasileira, né, da classe alta brasileira, desempenho de leitura, de interpretação, de entendimento do texto é baixo em relação aos alunos de classe baixa de outros países. Ou seja, no Brasil, as pessoas que têm, teoricamente, acesso a uma educação de melhor qualidade têm um nível de leitura pior do que o nível de leitura dos alunos de outros países que são de classe mais baixa. E aí você começa a imaginar como é que está o nível de leitura dos nossos alunos da classe baixa, pobre. E vamos combinar, a grande maioria do país, né? A gente tem um país extremamente desigual. E qual é o nosso papel nisso? E qual é a relação disso com a nossa formação? Total. Porque como é que está o nosso nível de leitura? Como é que está o nosso nível de compreensão de texto? Mais uma vez, casa de ferreiro, espeto de pau. Os professores reclamam, eu sou uma que falava. O aluno para alfabetizar, quando ele vem de uma família que lê, que tem o hábito de leitura, é muito mais fácil dele conseguir se alfabetizar do que quando ele está num ambiente que a leitura não é um hábito, não faz parte do dia a dia dele, né? Isso é fato, assim, pelo menos na minha prática, quando eu trabalhei com alfabetização. Só que aí você pergunta, e o professor, qual é o hábito de leitura dele? Qual é a quantidade de leitura dele? Qual é a capacidade dele de interpretação e entendimento do texto? E aqui a gente precisa fazer, sim, uma autocrítica, não aceitar de forma nenhuma essa síndrome aí de impostor, porque nós não somos impostores, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar. E para isso nós precisamos nos preparar, nós precisamos discutir com os nossos pares essas questões, nós precisamos buscar entender a melhor forma que nós aprendemos e nós precisamos sim reforçar a nossa formação, o conhecimento que nós temos dessa área, para que a gente possa reforçar, inclusive, a nossa argumentação diante de pessoas de outras áreas. Não é que elas não possam dar os pitacos, falar,
contribuir, porque isso é riquíssimo, né? Isso enriquece a nossa área, enriquece a discussão, mas que a gente tenha argumentações técnicas claras para dizer para a pessoa, isso tem sentido o que você está falando, isso aí que você está falando não tem sentido, você está ignorando isso, isso e isso, que é muito próprio da área de educação. E nesse ponto, a gente precisa se preocupar, sim, em como nós aprendemos, como nós realizamos o trabalho do pensamento, né? O pensamento, pensar é um trabalho. E se a gente quer, de uma forma mais eficaz, efetiva, ter a condição de contribuir para que a educação melhore nesse aspecto, a gente precisa começar a cuidar da nossa formação. E para isso a gente precisa cuidar da nossa forma de aprender. E, como eu já disse, na própria educação, na própria área de educação, na própria pedagogia, estão as respostas, estão os caminhos. A gente precisa deixar de viver casa de ferreiro, espeto de pau, e começar a atuar de uma forma mais consistente, inclusive na gente mesmo, na maneira como a gente se prepara para atuar nessa área tão importante. Porque, veja bem, a gente sabe que existem engenheiros, a gente sabe que existem médicos, a gente sabe que existem advogados, muitos, por aí. E a gente sabe que existem educadores, professores, pedagogos. A questão é que você vai encontrar muito mais pedagogos e advogados, porque existe uma quantidade muito maior no país dessas pessoas formadas do que de engenheiros e médicos, porque as pessoas fogem da formação de engenharia e medicina. Fogem por quê? Poucas vagas, muito difícil acesso, muita gente tentando. É um curso mais caro, né, para você operacionalizar e, portanto, você vai ter uma oferta menor de vagas. Oferecer um curso de pedagogia, teoricamente, é mais barato, que não deveria ser, por causa da complexidade da área. Mas a gente precisa começar a defender e a se colocar e a perceber esses pontos, mas também se fortalecer em termos de argumentação. Argumentações bem fundamentadas, técnicas, claras, que façam sentido e que sejam colocadas de uma forma clara e adequada. E quem melhor para fazer isso do que nós que somos da área de educação? Porque ninguém para e deixa a sua casa em construção na mão de um engenheiro, porque ela vai cair. Ninguém que sabe que um médico vai lá para se cuidar. Mas a gente deixa os nossos filhos e os nossos alunos e a nossa sociedade na mão de professores, né? Quando não deveria, porque é uma questão muito importante. Então a gente precisa começar a trabalhar essa questão da nossa própria autoestima e parar de se sentir fraude, de se sentir impostores. Mas como é que você vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir fazer isso quando você tiver firmeza, quando você tiver clareza e você tiver segurança nos conhecimentos que você adquiriu na sua formação ou que você está adquirindo, e você tiver segurança e firmeza para falar sobre eles, porque você aplica eles na sua vida, no seu processo de aprendizagem. E aqui fica a minha pergunta: você sabe qual é a melhor forma que você aprende? Qual é o melhor método que funciona para você? Quais são as características positivas que você tem que reforçar para melhorar aí a sua questão da aprendizagem? E quais são as que você precisa trabalhar muito porque elas estão enfraquecidas e você precisa então trabalhá-las para reforçar a questão da sua aprendizagem? Por que você tem medo de aprender matemática? Por quê? Por que as pessoas da área de educação que não são professores de matemática têm medo da área da matemática? Nós não deveríamos ter medo de área alguma. Ainda que eu não goste muito, ainda que não queira trabalhar com isso, mas eu sei que é possível aprender, que existem meios de aprender, que existem métodos
que podem ser utilizados para eu aprender e ensinar, né? E, assim, por que o medo? Por que o medo? Então a gente precisa começar a trabalhar isso e trabalhar isso na nossa autoestima, na nossa mente. E saber que esse trabalho do pensamento, de uma educação mais crítica, de uma educação contextualizada, de uma educação que de fato funcione para que isso se reflita no desempenho acadêmico não só dos alunos de pedagogia, que pelas pesquisas não está bem bacana, mas não só nisso, mas no desempenho dos nossos alunos e do desempenho da educação como um todo, precisa passar sim pelo trabalho que a gente tenha, independente do quanto a sociedade valoriza ou não o nosso trabalho, do quanto nós somos valorizados em termos de salário, de respeito, porque agora virou uma coisa louca, né? É muito doido isso. Mas independente dessa valorização que venha, a gente ter essa capacidade de entender que as coisas que são dessa área, que são desse âmbito, precisam ser consideradas e que nós é que temos as condições e o conhecimento para que a gente realize, para que a gente faça, para que a gente contribua. E numa discussão, e eu não estou falando de briga, né? Numa conversa em que envolvam várias áreas, você possa contribuir, eu possa contribuir como educadora, como alguém da área de educação, com uma visão consistente, com uma visão embasada e dizer, sim, ok, a sua vivência te mostra isso, o conhecimento da sua área te mostra isso e contribui para isso, mas aqui na área de educação isso funciona, isso não funciona e por que não funciona e por que funciona, né? Não é só trabalhar jargões, não é só trabalhar palavras que são, aqui eu é que sei, e a gente só conseguir conversar entre a gente. Não, é a gente conseguir fazer isso com clareza, de forma efetiva. A gente ter segurança na nossa argumentação e segurança técnica, segurança baseada e embasada em conhecimento. No conhecimento que você adquiriu na sua formação, no conhecimento que você adquiriu pela prática que você está atuando em educação e nas coisas que você já estudou, ou no conhecimento que você está adquirindo na sua formação agora em pedagogia. Entender como esses conhecimentos, eles se transportam para uma prática, porque a prática precisa ser reflexiva. A gente fala do trabalho do pensamento, né? O pensamento é um trabalho e a gente precisa trabalhar nisso também. Mas como é que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos nos preparando para essa discussão, para esse trabalho que nós temos que executar e que é nossa responsabilidade? E aí a gente precisa se responsabilizar sim e entender que é a nossa área e é na nossa área que as pessoas vão buscar essas respostas. Como eu aprendo melhor? Mas se você ainda não entendeu nem como você aprende melhor, para que a gente tenha um corpo de educadores, de pedagogos, de professores que tenham um embasamento teórico e prático para argumentar e defender sim, defender a nossa dignidade, defender a nossa formação, defender a nossa área, defender aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, mas para isso a gente não pode ficar trabalhando com espeto de pau. A gente precisa sim ter embasamento teórico, prático, reflexivo e entender quais são as melhores práticas de ensino e aprendizagem, mas nesse caso mais específico de aprendizagem, da sua aprendizagem, para você reforçar a formação que você tem ou a formação que você está recebendo. É você o responsável por isso, assim como você imagina que os seus alunos vão reforçar a sua própria educação, que eles precisam buscar também. Então você também precisa buscar. E você precisa ter a consciência que não, eu não vou lá dar pitaco, não vou dizer como tem que ser o fazer do outro. Mas para você poder dizer para o outro que ele não pode falar como é o seu fazer, que você sabe do que você está falando, você precisa ter consistência, você precisa ter argumentação. Só que é o seguinte,
trabalhar a autoestima, ter essa força, precisa estar reforçado por um trabalho de pensamento, precisa estar reforçado por um trabalho de apuração da forma como você aprende. E você buscar esse conhecimento, saber que conhecimento é esse. E aí a gente vai entender que, na verdade, pode até ser mais fácil passar para pedagogia do que passar para engenharia. Porque tem questões aí, né? Como eu já disse. Pode até parecer mais fácil estudar pedagogia do que estudar engenharia. Porque na pedagogia vai ter pouca matemática, mas tem a estatística, que é super importante. Pode até parecer, mas é uma área extremamente complexa, extremamente ampla, que bebe em várias fontes. E para você ser um bom pedagogo, para você ser um bom professor, você precisa de várias coisas, mas você precisa conhecer bem esses autores, conhecer bem essas áreas, entender como isso se implica no processo de ensino-aprendizagem. E isso não é brincadeira de criança. Isso não é uma brincadeirinha que a gente faz em meia hora e resolve, né? A gente precisa entender, conhecer, pensar todos os aspectos. E quando a gente tiver a capacidade e desenvolver essa capacidade e se fortalecer nisso, a gente vai ser capaz de argumentar de uma forma muito mais tranquila, mais calma, sem medo, sem síndrome de impostor. Você sabe do que você está falando e você vai poder defender aquilo que é a sua área do conhecimento e a sua área de atuação. A gente precisa reagir à falta de reconhecimento e à falta de valorização do profissional da educação na nossa sociedade. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E aonde a gente pode começar, em princípio, é na nossa própria formação, na nossa própria forma de entender como a gente aprende e aprender o que a gente precisa aprender. Então, obrigado por você ter assistido, eu espero que tenha sido útil essa reflexão. Então já sabe, é aquela coisa toda das redes sociais. Curte, dá o like, depende de onde você está assistindo, deixa seu comentário, se inscreve no canal do YouTube, tem o canal do Telegram também, onde eu vou estar colocando mais reflexões sobre essas e reflexões sobre a questão da aprendizagem de uma forma geral e sobre educação. Se você quiser participar, você vai ser muito bem-vindo. Deixa seu comentário, não gostou, discordou? Manda brasa aí, fala, que a gente vai conversando, vai discutindo, vai construindo junto um caminho de valorização e um caminho de autoestima para nós, profissionais da educação. Um grande abraço, mais uma vez obrigado por você ter assistido, se cuida, fica bem e até o próximo.